Forte Atacadista, aqui é mais barato. ZYR 986, Rádio Chapecó FM 100.1, uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje é dia 28 de junho de 2025 e inicia mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados das 7 às 8 horas da manhã pela Rádio Chapecó. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, pertencentes à nossa União Regional Espírita, e tem por objetivo fazer a abordagem de diversos temas à luz da doutrina espírita. O tema dessa manhã será o bem e o mal sofrer. E hoje no estúdio temos conosco o nosso amigo Celso Dalpiva, da Sociedade Espírita Leocádio José Correia e do Bezerra de Menezes também. Tudo bem, senhor Dalpiva? Bom dia, Marcelo. Saudação fraterna a todos os ouvintes. Temos conosco também a nossa amiga Lia Boger, da Associação Espírita Amor e Caridade. Bom dia. Boger. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos que nos ouvem. Bora conosco. E já estamos ao vivo também no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco, enviando a sua pergunta ou colaboração por meio dessa live do Facebook. E também lembramos que o programa conta com um canal no YouTube, perfil no Instagram, e você está convidado a conhecer e compartilhar as nossas redes sociais. E lá estão também os programas anteriores, todos gravados no YouTube. E também temos as informações sobre as instituições espíritas de Chapecó e região. E você pode também ver o anúncio dos próximos programas, os temas que serão tratados. Agora, nós queremos registrar o nosso agradecimento a todos aqueles que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas, bem como aos nossos patrocinadores, a Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon. Vamos ouvir os seus recados. Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Então, meus amigos, voltamos com o nosso programa. O tema dessa manhã é o bem ou o mal sofrer. Porque todos nós que estamos vivendo no planeta Terra
em algum momento das nossas vidas, nós passamos, já talvez tenhamos passado por sofrimentos ou nós passaremos. É inevitável, seja de qualquer ordem esse tipo de sofrimento, físico, psicológico ou mesmo moral. Mas o que a doutrina espírita tem a nos ensinar acerca desses sofrimentos? Será que há alguma forma de tirarmos proveitos desses sofrimentos que ocorrem em nossas vidas? Tudo em prol da nossa evolução espiritual? É sobre isso que nós trataremos nesse programa. É um tema, então, meus amigos, que ele é um tema que é muito útil para nós, e a visão espírita ela é muito expansiva da nossa capacidade de compreensão dos sofrimentos em nossa vida. Queríamos começar com a primeira questão para o nosso amigo Dalpiva. Se nós analisarmos a vida das pessoas em nosso planeta Terra, como falamos, nós veremos que todos passam por algum tipo de sofrimento. Mas por que isso acontece? Tem uma pequena história de um índio americano, norte-americano, já ancião, e certa vez descreveu seus conflitos internos da seguinte maneira: dentro de mim há 2 cachorros. Um deles é cruel e mau. O outro é muito bom. Os 2 sempre estão brigando. Quando lhe perguntaram qual o cachorro que ganhava a briga, o ancião parou, refletiu e respondeu: aquele que eu alimentar mais frequentemente. Então o nosso mal está naquilo que nós alimentamos. Qual é o cachorro que, evidentemente, que essa é uma figura simbólica, né, tia? Mas descreve muito bem essa nossa passagem, né? Qual é o cachorro que está? É do bem ou do mal? Aquele que o alimentar. Porque o bem é tudo que nos aproxima de Deus. E quando seguimos as suas leis, os cumprimentos dos desígnios divinos, estamos a caminho da realização interior e da ampla conquistas espirituais. Por outro lado, o mal é tudo que nos distancia de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Então tem que seguir os ensinamentos dele. O que é? E tem uma outra passagem que ele diz que: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu os aliviarei. Então ele é o grande mestre nosso, né? Há uma pergunta na doutrina espírita, de Kardec formulou aos espíritos: qual é o espírito mais perfeito que chegou à Terra? E uma palavra: Jesus. Então, nós temos que ter Jesus como guia, como modelo, né? Então, essa é a questão. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Da nossa encarnação. Que nós não morremos mais nada. Depois de que nós fomos criados por Deus, nós não temos mais morte. O cara morreu. Não, ele desencarnou. A morte é uma ilusão, né? A morte é uma ilusão. Claro, eu vou ter o sentimento por aquele meu familiar, aquele meu irmão, aquele meu familiar que eu convivia todo dia, que não vou conviver fisicamente, mas eu posso continuar convivendo espiritualmente, né? Então, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Vamos lembrar que nós todos somos criados num processo evolutivo por Deus. E em determinado momento ele deu os livre-arbítrio para nós caminharmos por nossa conta. Nós decidimos o que fazer, né? Então nós somos imperfeitos. Para nós chegar à condição de espírito puro, que vai levar alguns bilhões de anos, né? Não vai levar tempo, nós então estamos a caminho dessa perfeição. E já passamos por um mundo inferior a esse, que era o mundo primitivo. Agora já estamos no mundo de provas e expiações, e do mal ainda vence o bem. A caminho do mundo da regeneração. Então responderam os espíritos que Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarmos essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Porque, mas eu sou uma pessoa pura, eu faço tudo bem aqui na Terra, e por que eu sofro tanto? Tu nunca te perguntou o que tu fez na encarnação passada? Sabe que esse sofrimento é desta jornada ou é de jornadas anteriores?
que nessa tu veio no planejamento espiritual da reencarnação, tu veio com esse objetivo de se firmar na prática do bem. Mas tu tá resgatando compromissos de gestão passada. Que ainda foram escolhas. Que foram escolhas que tu fez. Deus não impõe nada. Deus não nos impõe nada. Ele nos dá o livre-arbítrio. Quer beber, quer fazer festa, quer matar. Teu livre-arbítrio. Mas a colheita tu vai fazer. A colheita é obrigatória. Visa ainda outro fim, a encarnação. A de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo. Então, há muitos mundos habitados. Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu pai. Isso. Então, não é só essa morada. Então, neste mundo, nós estamos com este corpo. Em outros mundos, nós não sabemos qual é o corpo que vamos ter. Mas vai ser um corpo equivalente àquele mundo em que nós estamos. A fim de ali cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, à medida que eu vou me melhorando, eu vou contribuindo para a obra geral. Então, eu não vou me melhorar porque ninguém me melhora. Não, eu tenho que me melhorar. Porque eu sou um indivíduo, eu sou um ser. E na hora do meu desencarne, a prestação de conta vai vir para mim, não é para o meu irmão, para o meu primo, para o meu amigo. Eu serei cobrado pelas ações boas que eu deixei de fazer. E também pelas más que eu fiz. Né? Então, nesse sentido, é que o sofrimento que tem aqui é um sofrimento relativo à nossa condição de espírito em processo evolutivo. E cada um de nós traz uma cota de sofrimento que faz parte da sua caminhada. E ainda assim, o sofrimento é bastante relativo, né? Então vejam bem que tem uma frase que deixa muito claro que assim, que o drama em si, ele é falso na essência, porque ele não depende do fato. Ele depende da sensibilidade da pessoa. Então, a gente está aqui para se lapidar, a gente está aqui para burilar nosso comportamento, nosso pensamento, nossas ações. Então, assim, o drama, o sofrimento que a gente vive, além de ser por causa das nossas escolhas, a forma como a gente reage a ele é justamente devido a essa falta de equilíbrio que você citou no início, né? Então, uma pessoa que já está mais equilibrada vai viver uma tragédia de forma muito diferente daquela que ainda não está, daquela que ainda é muito primitiva nos seus comportamentos. Porque o equilíbrio, ele é da alma, o sofrimento é da alma, a felicidade é da alma. Certo? Então, à medida que você vai equilibrando o teu espírito, é que você vai viver de forma diferente o tal do sofrimento que a gente sabe que vai ter. Jesus deixou muito claro que nós vamos ter aflições. E nós temos. Só que peso a gente dá para essa aflição? Como é que a gente vive essa aflição, né? Muito bem. Eu acho bem interessante esses comentários, amigos. Plenamente de acordo. Cada pessoa ele vai reagir ao mesmo tipo de sofrimento de forma diferente. Né? Porque cada um de nós temos os nossos elementos e a estrutura espiritual, a forma de ver a vida. Então, quanto mais a pessoa, né, ela tem uma forma materialista de ver a vida, ela vê a vida na matéria como sendo o fim em si mesmo, né? Ela vai, todo tipo de sofrimento que chegue, mesmo os pequenos, que o afaste daquele prazer, daquela busca material que a pessoa tem, vai ser uma catástrofe. Ao passo que se você pegar uma pessoa que tenha uma visão espiritual mais ampliada, que tenha uma estrutura de maior paciência, de maior resignação, de maior fé em Deus, ela vai ver esse sofrimento diferente. Né? Então é bem de acordo com a concepção de cada pessoa. Essa foi uma frase que assim traçou uma espécie de marco na minha vida. Como é que eu vou sofrer? Porque olha só,
A gente sofre por coisas tão pequenas e a partir do momento que a gente vai amadurecendo e vai vendo que aquilo não tem importância nenhuma, porque o que mais nos preocupa? Não é a morte? E ela é uma ilusão, como a gente falou antes. Então, à medida que a gente vai tirando a importância das coisas que ocorrem, das coisas mundanas que ocorrem, as picuinhas, as miudezas do dia a dia, como é mais fácil sobreviver nesse mundo de provas e expiações, né? Tem um espírito chamado Irmão José, e ele diz assim, falando das miudezas, né? Coisas pequenas afetam pessoas pequenas. Eu acho essa frase, assim, ela é forte, mas ela nos redimensiona espiritualmente, né? Ela nos coloca no nosso lugar. Se coisas pequenas me afetam tanto, eu sou um espírito que preciso expandir a minha forma de ver. Porque eu estou sendo contaminado, eu estou perdendo a minha alegria de viver por picuinhas. Então a gente precisa se estruturar. É por isso que Jesus nos ensinava e dizia, ele dava a receita da felicidade. Buscai primeiro o reino de Deus. O que é esse reino de Deus? Buscai primeiro a conquista do teu interior, a expansão do amor, as virtudes. E tudo mais você será dado por acréscimo, né? E tudo mais será acrescentado. Né? De ti, né? Quanto mais a gente se estrutura, mais a gente fica forte. E quando a gente está forte, as pequenas coisas fazem nem arranhões em nós, né? Então, a Lia falou um negócio interessante que nós nos perdemos nas picuinhas porque não visualizamos que daqui a pouco nós vamos desencarnar. Exato. E ali que vai ser os valores reais que eu vou levar. E não o que eu tenho, o que eu acumulei aqui. Né? Quanta briga pelo acumulante, quanta briga pelo poder, pelo mando, pelo domínio. E quanta angústia que as pessoas têm. Eu vou ver o noticiário. As pessoas elas perdem a harmonia de viver por coisas que não dependem delas. Né? Então é uma forma de sofrimento, porque existem várias formas de sofrimento. Tem sofrimentos de todo tipo de ordem. Então, tem pessoas que sofrem desnecessariamente com coisas que não dependem delas. E vamos dizer assim, com sintonizar-se com notícias, com fatos que não lhe dizem respeito, porque a pessoa às vezes está preocupada com algo lá, está se angustiando, está sofrendo com algo exterior e não está resolvendo o que lhe compete, os deveres do dia a dia, está deixando de cumprir adequadamente. Enfim. Mas a gente não está aqui dizendo que a gente não tem que ter conhecimento das coisas, que a gente não pode fazer uma análise e ter uma opinião. O que a gente está dizendo é que a gente precisa analisar o nosso sofrimento a partir de coisas que a gente não tem controle, a gente não tem comando. Então, a gente precisa dizer assim, poxa, isso aí eu não quero para mim. Estou vendo uma coisa errada, isso aí eu não quero para mim. Então, eu sou assim, porque normalmente a gente julga, aponta para os outros aquilo que ainda está muito. A gente está vivenciando muito dentro da gente. Nós estamos aqui falando sobre sofrer. Porque sofrer é isso. Sofrer é isso. É quando você se sente impotente, mas, ora, analisa, isso aí não tem nada a ver contigo. Você realmente não pode fazer nada com isso. O que você pode fazer, além de se melhorar? Ser um bom exemplo já é uma grande coisa, né? Essa visão do sofrimento, em função disso, é uma lição para que a gente não assuma aquele papel. Né? Exato. Que a gente toma aquilo como lição. Bom, eu não quero isso para ele, não quero para mim também. Exato. Se eu enxergar alguém com uma má atitude ou que esteja falando mal de alguém, te coloca no lugar e pensa, eu sou assim, o que eu posso fazer para não ser isso? Para não falar mal dos outros. Para não julgar os outros, para não magoar os outros, não agredir. Enfim. Lia, eu queria aproveitar, você tocou num ponto interessante para fazer uma outra pergunta, tá? Os sofrimentos que as pessoas passam, então, pelo que eles são justos? Ou existe sofrimento injusto para alguém? Porque eu acho que assim, é determinante essa resposta. Se você passa por algo que você pensa que é justo ou injusto, isso muda toda a forma pela qual você vai passar. A compreensão disso, né? Então,
Eu, estudando isso, eu dei uma maratonada numa série durante 2 finais de semana, que é quando eu consigo assistir, acompanhar. Ela se chama Your Honor. Não sei se vocês já viram. Vale a pena, sabe? Porque fala da vida de um juiz que ele é extremamente correto, justo no seu julgamento, é muito inteligente, ele tem um conhecimento imenso de leis e ele faz uma única escolha errada. E aquilo gera, assim, vai gerando uma série de entrelaçamentos de vidas e ele acaba a vida dele acaba se entrelaçando com uma família de mafiosos. Assim, vale muito a pena assistir. E essa família de mafiosos, por incrível que pareça, é uma família bastante devota, católica bastante devota. E essa família de mafiosos tem 3 filhos. Não vou dar um spoiler muito grande, não. Mas eles têm uma filha que ela é contrária ao que a família pratica. E isso gera um sofrimento muito grande nela, né? Mas as vidas se entrelaçam, vale muito a pena assistir, porque a gente não acredita, meu Deus, coitado, como é que chegou a isso, né? E a gente vê como isso faz parte da vida e o que é que a gente pode fazer. Chega num ponto que a filha desses moços, que é a Sofia, o nome dela, ela vai procurar um padre, ela se considera ateia, e ela vai procurar um padre porque a mãe diz, vai lá conversar com ele, porque ela faz questão de que ela tenha essa vida católica também. E esse padre fala para ela que o sofrimento ele é inerente à vida. Isso é normal, né? Que é inerente à vida. Mas ele fala assim, termina a conversa dele dizendo assim, nunca esqueça que nenhum sofrimento é justo. Então, eu estou aqui para dizer para vocês, dá vontade de pular dentro da tela, né? Para falar sobre a justiça, a gente tem que falar sobre as leis de Deus e de uma muito específica que se chama lei de causa e efeito, né? Então... chamada de lei de ação e reação a também. lei de ação e reação. E ela é fundamental para a gente entender... Olha só como a compreensão disso é importante. Compreender a razão por trás do sofrimento. Porque não existe absolutamente nada que você faça que não seja uma semeadura. Porque o que quer que você faça, você está plantando uma semente. E se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar gratidão, você vai colher gratidão. Se você plantar sofrimento e injustiça, é isso que você vai colher. Isso é uma coisa assim que é uma lei tão perfeita que daí a gente vê o quanto Deus é justo, bondoso e inteligente, porque criar essas leis dessa forma, né? E elas simplesmente são. Tu não pode dizer, elas são injustas, elas são impostas. Não, é isso que precisa para que haja um equilíbrio, né? Então, sendo esses sofrimentos resultados das nossas escolhas, eles sempre serão justos. Sempre, né? Então, e também é um erro atribuí-los a Deus. Olha só assim, o poder de Deus. Será, se você considera que Deus está no comando, será que Deus, no seu poder imenso, Ele ia olhar para a gente, que somos criação dEle, e ia se vingar da gente, ia fazer alguma coisa que nos fizesse sofrer? Ele é tão poderoso que Ele diz, olha, meu filho, faz o que você quiser. Mas é óbvio que você vai precisar arcar com as consequências. Isso a gente ensina para os filhos, né? Ou deveria ensinar. Hoje está tão difícil de você explicar para os filhos, olha, não faz aí, não mexe aí, que você acaba botando as crianças dentro de um casulo. Então, Deus não é poder para impor-se, mas sim para acolher, amar. Ele jamais transbordaria essa bondade por um castigo, esse poder por um castigo, né? Então, o homem praticando o mal, ele cria vibrações destoantes que repercutem, isso está em Apocalipse 22:10, né? Que repercutem em si mesmo, vincando a sua consciência, de acordo com o ensino crístico, que a cada um
segundo suas obras. Isso é tão... Perfeito. Tão perfeito. Então, meus amigos, hoje, não sei se vocês escutam o Momento Espírita de manhã, hoje ele falava sobre o ciúme. O ciúme também. O ciúme, ele não precisa de uma causa, porque ele nasce em si próprio e ele está ligado aos nossos maiores vícios, que são o egoísmo e o orgulho. Então, você não tem ciúme pelo que o outro faz. Você tem ciúme pela falta de consciência em torno do fato de que o teu ego está te dominando. Então, esse equilíbrio nasce de você escolher. Você pode mudar uma situação de ciúme, um sentimento de ciúme, um sentimento de inveja, que são muito parecidos. É possível modificar isso na gente? Talvez não seja fácil para alguns espíritos mais endurecidos, mais primitivos, mas é uma escolha. Se eu escolher não dizer a primeira palavra que magoa, se eu escolho não fazer o primeiro ato que magoa porque eu estou com ciúmes, daqui a pouco eu vou desmanchar dentro de mim, eu vou lapidar esse coração duro e vou conseguir modificar, Com certeza. né? Muito bem, Nia. Eu acho, só para arrematar, né? Eu acho que muito bem abordado esse exemplo de que Deus, todo amor e bondade, Ele deixa seus filhos agirem livremente e colherem. E muitas dessas colheitas, e aí a pessoa, porque a gente faz um exercício quando escuta isso, né? Que foi com muita propriedade dito, e a gente pensa, nossa, mas eu estou colhendo agora algo que eu não fiz. Mas a gente lembra que o Dalpiva falou antes, muitas coisas que nós estamos passando agora têm causas em vidas anteriores. Plantamos por isso a reencarnação, ela explica tudo para nós e somente sob a ótica da reencarnação é que a nossa concepção de um Deus justo pode ocorrer. Porque se eu não tenho em mente a reencarnação, a gente vai ver uma criança, né, como um amigo meu que teve um filho que teve uma doença gravíssima com 2 anos e meio e faleceu aos 4, a gente vai ver onde que ele plantou isso, o que ele usou de livre-arbítrio. Ele era uma criança, que justiça é essa? Mas essas causas pelas quais ele estava nessa condição, nessa oportunidade, foram plantadas pelo próprio espírito do menino em outra vida, quando ele era um homem, talvez um guerreiro, talvez uma pessoa que fez um mal proporcional a alguém lá. Aqui ele colhe. Então, se a gente analisar a vida de cada um de nós, pegar como se ela fosse um livro, cada capítulo uma existência, a gente vai vendo que há amarras de um capítulo vai para o outro e que tem coisas que estão explicadas em capítulos anteriores. E hoje a gente está, por exemplo, no capítulo 35, mas houveram capítulos anteriores em que as causas do que passamos hoje estão lá. Então a reencarnação, ela traz, né, para nós essa plena justiça dos nossos sofrimentos, das nossas aflições. E a justiça também, e a misericórdia de Deus em a gente esquecer o que a gente fez. Porque até que a gente vá deixando para trás o passado, aqui mesmo que nós fazemos, até que a gente vai deixando coisas que a gente se arrepende, né? Como é difícil a gente superar isso, pois esquecer... À medida que o planeta avança, vamos pensar assim, pessoal. À medida que o planeta avança, a gente vai melhorando tudo. É nós que melhoramos o planeta, é nós que melhoramos a condição de vida no planeta. Porque no passado, o planeta todo, a humanidade toda funcionava de uma forma primitiva. Hoje, a gente está... fazendo aquela triagem, né? A gente está separando bem o que é certo, o que é errado, quem pratica o mal e quem não é. Então, a gente não lembra, mas o nosso espírito já é capaz de olhar para aquilo e dizer, meu Deus, eu não posso mais fazer isso. Esses sofrimentos são de vidas passadas, mas foram escolhas nossas e a gente vai ter que, de alguma forma, aprender na marra. Com certeza. Na marra, É só olhar a história da humanidade, né? Sim. O que éramos no tempo do Cristo. E
como evoluiu em 2000 anos. A Inquisição. A Inquisição, os duelos que eu saía de casa com arma para duelar em No praça tempo dos pública. bárbaros, a morte, a vida não valia nada. Né? E isso está dentro do processo divino, da criação nossa de simples e ignorante para um espírito puro lá na frente. Exato. Né? E o mundo de regeneração precisa de espíritos regenerados, de gente regenerada para. Com certeza. O caminho para a regeneração não é que o mundo vai se transformar, né? Mas é nós que vamos nos transformar em espíritos melhores, né? E transformar o mundo, né? E aí a transformação do mundo. Com certeza. Então, os espíritos rebeldes que estão aqui entre nós hoje, agressivos, eles estão tendo a última oportunidade, né? Então, esse sofrimento que nós passamos realmente, Marcelo, eu fui diretor da PAI um tempo, né? Você vê crianças muito felizes ali, mas tu fica pensando que, com o conhecimento da doutrina espírita, né, a gente começa a se perguntar, quem foi esse espírito? O que ele fez para estar nessa situação, nesse momento? Qual foi o seu papel em jornadas anteriores? Né? Os paralisados cerebrais, a síndrome de Larsen. Gente, não dá para a gente falar sobre os sofrimentos humanos todos, mas é tão importante estudar. Isso traz uma noção de realmente o significado de tudo que a gente passa. E uma tranquilidade, porque o futuro, com certeza, é o Consolador que nos promete muito. Com certeza. Né? Nossa. Muito, muito bom, meus amigos. Queremos agradecer a participação de todos os amigos que nos acompanham no Facebook e também pela rádio. Permaneçam conosco. Nós estamos falando do bem e mal sofrer. Falamos até agora dos sofrimentos, da justiça dos sofrimentos, que ninguém sofre e nem sofrerá por acaso. Tudo tem um motivo e esse motivo está em nós. E aí nós queremos avançar perguntando ao nosso amigo Celso, da Alpiva, né, que existem diante desses sofrimentos muitas pessoas que se revoltam, né, e perguntamos, seria isso o mal sofrer? Porque a gente pode bem sofrer e mal sofrer. Agora, vamos falar do mal sofrer. Qualquer revolta sobre um sofrimento que eu tenho é um erro meu. Porque, primeiro, que eu não posso atribuir a terceiros o sofrimento que estou passando. Que nós conversamos até agora. Terceirizar. Nós não podemos terceirizar, terceirizamos tudo, né? Aliás, hoje na sociedade brasileira tudo se terceiriza, né? E se eu estou sofrendo, faz parte da minha caminhada. A Lia falou do livre-arbítrio que Deus nos concedeu, né? E foi muito bem explicado na questão anterior. Então, esse mal sofrer é a nossa condição de receber esse sofrimento e nos revoltar. E aí, por que Deus está fazendo isso comigo? Essa é a primeira pergunta, vamos dizer assim, fora do contexto. Porque, por que eu estou sofrendo isso? Será o que eu fiz? Talvez a pergunta seja essa. O que eu fiz em encarnação passada? Qual foi o meu erro que agora eu estou resgatando? Porque, já falamos aqui, e está lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, soberanamente bom e justo. Se ele é soberanamente bom e justo, esse sofrimento não depende dele. Esse sofrimento está na nossa mão, está no nosso... Na nossa conta espiritual. Nossa conta espiritual. Exatamente. Então, nós todos aqui fomos criados simples e ignorantes nesse processo de evolução. E esse sofrimento nós temos que encarar com serenidade. Quer dizer, vamos lembrar do Chico. Vamos lembrar do Chico. Uma passagem que eu vi agora há poucos dias do Chico. Chico Xavier, né? Chico Xavier. Havia uma senhora lá que tinha um filho e o filho foi assassinado. E aí uma vizinha conhecida foi até o Chico. Chico, vamos lá fazer um evangelho no lar na casa da fulana. O filho dela foi assassinado, ela está bem desesperada. E aí à noite levaram o evangelho e começaram a falar sobre essas aflições, né? E de repente alguém bate a porta. A senhora vai, abre, atende, é um andarilho. E pede
para ela um pão e um agasalho. Ela diz, olha, o senhor entre, sente aqui, que nós estamos agora numa oração e já depois lhe atendo. E aí continuaram na oração, e falando do sofrimento, e falando das perdas, né? E daqui a pouco ele pediu, como é o nome do homem que foi morto? Fulano de tal. O que a senhora é dele? Sou mãe. Ele se joga nos pés da mãe e pede perdão. Pede perdão pelo ato que ele tinha feito, que ele era o assassino. Aí ela levanta ele e disse, para mim você não tem que pedir perdão. Vamos pedir perdão para Deus, porque eu também sou devedora. Quer dizer, ela estava consciente, né? E aí no dia seguinte o Chico voltou lá para ver como ela passou a noite. E ela disse que naquela noite ele teve um sonho, que o filho dela tinha vindo e dito a ela que ele tinha intuído para esse andarilho ir até ela pedir perdão. Então, esse é um espírito que, embora o sofrimento que ela estava passando naquele momento, ela não transferiu. Ela assumiu e pediu perdão junto com ele para Deus, pelas suas faltas, que ela talvez tivesse consciência disso. O toque de indulgência. Um toque de indulgência. Nesses espíritos, meu Deus. Então, e o Chico foi um cara, pela missão dele que ele teve entre nós, ele sofreu muito, né? O sofrimento mandado por próprios irmãos que estimulavam ele a responder a um episódio da questão do Humberto de Campos, quando a família Humberto de Campos entrou contra o Chico, porque queriam os direitos autorais dos livros, né? Ele um dia escreve para o Vantuílo de Freitas, presidente da Federação Espírita Brasileira, dizendo assim, sobre aquele caso, ele nunca mais citou o nome do Humberto de Campos, sobre aquele caso, escrevi hoje 50 cartas, escritas com lágrimas, pedindo aos irmãos que se manifestem em silêncio e em oração, que permanecessem em silêncio e oração. Então, ele pediu aos irmãos que não reagissem, que estavam estimulando que ele devia reagir abruptamente contra o... Aí você entrou num outro ponto interessante, né, do mal sofrer, né, Celso? Que é quando a pessoa tenta reagir agressivamente contra alguém, né? Eu acho que é bem interessante essa abordagem também, né? A pessoa só está sofrendo e ela, mesmo revoltada, ela procura ser agressiva com os outros, né? Eu acho que é uma característica desse mal sofrer, né? Sim, é uma característica. Mas o Chico estava bem sofrendo, porque aquilo que ele estava sofrendo, ele estava sofrendo em silêncio. Ele estava entendendo esse sofrimento que ele estava passando. Né? Então isso não estava levando ele ao desespero, a uma situação de revolta e coisa desse sentido. Né? Ele estava silencioso, ele estava... É interessante que depois tem uma outra passagem, está no livro da Sueli Calda Schubert, Mensagem de Chico, alguma coisa, não me recordo agora bem o nome. Hoje ele voltou, agora com o nome de Irmão X. Então, ele não falou mais o nome do Humberto de Campos, para o presidente da Federação Espírita Brasileira, que ele trocava muito correspondência. Naquele tempo tudo era correspondência, não tinha telefone. E hoje ele voltou com o nome de Irmão X. Então, ele sofreu todo esse processo em silêncio. Quer dizer, então se eu estou sofrendo, eu tenho que buscar oração. Há uma passagem que eu recebi no WhatsApp, achei um médico, não sei o que ele é. Ele disse que a oração no nosso cérebro aumenta a injeção de sangue e eles fizeram uma experiência com um grupo de pessoas que faziam oração e não aumentou o volume de sangue mais do que aquele volume, mas aumentou o cérebro. Então, a oração tem um efeito fantástico para mim me melhorar. Se eu estou passando por um processo de sofrimento, vou orar. É aí que eu queria... Outra pergunta, até o senhor já nos deu uma antecipação bem interessante dessa questão do bem sofrer, né, Lia? Exato. Porque assim, tem o mal sofrer que é principalmente caracterizado pelaquela, como o Pio falou, a revolta, o vitimismo, a pessoa se achando injustiçada quando é uma forma de mal sofrer. E a forma de bem sofrer, como a gente pode bem sofrer? Essa forma de mal sofrer é um processo de autossabotagem. É um processo de autossabotagem, porque, por exemplo, se fazer de vítima, né? Já vamos falar do bem sofrer.
Quem se faz de vítima, ele não quer ajuda, ele quer aliados. Entendeu? Ele quer que alguém... Você quer destaque ele. Cúmplices. Exato, é o ego que está gritando ali, né? Então, veja, quando a gente consegue compreender tudo isso, como fica tão mais fácil a gente controlar. E mesmo assim, gente, a gente está aqui falando, né? Como se a gente fosse, assim, pessoas altamente... Eu falo por mim, né? Altamente já evoluídas, mas... Apesar de tudo isso, de vez em quando acontece aquela coisa que, nossa, eu vejo assim, me dá uma descarga de adrenalina que eu não controlo. Por que é que eu reagi dessa forma? Mas algumas coisas eu já consigo fazer, me calar. Ora, ficar quieto diante de uma ofensa, né? Não responder uma ofensa já é uma grande coisa. Isso é bem sofrer. Nós estamos trabalhando esse tema para nós primeiro, né, Lia? Exato, não é exato. para o público. Então, quando nós trazemos um tema aqui, os primeiros que estão ouvindo somos nós. exato, a gente E não- precisa e- estudar. E já faz um tempo que eu estou estudando, porque eu estou preparando uma palestra para isso, né? Então, bem-aventurados os aflitos, a gente pode traduzir assim: bem-aventurados felizes. Que felicidade que é essa? É uma felicidade de paz interior, gente. Isso não é uma felicidade de buscas mundanas, tá? Então, bem-aventurado é aquele que tem ocasião de provar a sua fé, que a gente falou no início, né? Sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Se eu acredito em Deus, eu vou acreditar que tudo aquilo que eu estou passando tem uma razão de ser, tem um propósito, né? Então, ele está prometendo uma recompensa. Então, olhem só quais são os princípios da análise que eu fiz. Caminho para a felicidade. Esse capítulo, que é extenso, né, do Evangelho, ele aborda o sofrimento por ser um caminho para a felicidade. Parece estranho, né? Parece paradoxal, né? Paradoxal. É. Confiança em Deus. Saber sofrer é demonstrar o amor e confiança em Deus, reconhecendo primeiro que eu não sou especial. Nós somos todos iguais e nós passamos todos pelos mesmos sofrimentos. Então, os que são menos teimosos, os espíritos menos teimosos, eles sofrem muito menos, porque eles conseguem aprender de forma mais fácil. A gente tem uma promessa de uma recompensa espiritual. Bem-aventurados os aflitos, porque deles será o reino de Deus. Eles serão consolados. Olha só o que tem nas bem-aventuranças, né? Então, aqueles que sofrem sem reclamar são considerados e são considerados bem-aventurados e serão recompensados. Isso é uma promessa de futuro que nos traz o Consolador. Não é que pode ser que a gente alcance o reino dos céus. Isso é uma verdade, isso é uma lei de Deus. Nós não temos poder para contrapor isso. Nós só precisamos fazer a nossa parte, né? É a certeza, o Espiritismo traz essa certeza da vida futura. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Exato. É uma certeza. A justiça divina, como é importante. O sofrimento é visto como parte dessa justiça divina. Cada um segundo suas obras. Então, esses princípios ajudam a entender o sofrimento e pode ser transformado pela própria experiência desse aprendizado, porque o que a gente precisa é crescer espiritualmente. Então, sofrer bem significa, se eu não sei por que é que eu estou sofrendo, porque a maior parte dos nossos sofrimentos no dia a dia, eles são das nossas escolhas atuais. Então, se eu escolho me comportar de forma assim, negligente, de forma mais agressiva, eu vou colher os frutos. Então, eu tenho que entender que se eu tenho esse comportamento que atrai uma antipatia das pessoas, que atrai agressão também, eu posso entender que se eu quiser mudar isso, eu vou começar pela forma como eu me comporto. Então, isso é bem sofrer. É começar a aprender com o nosso sofrimento. Se eu entender que me revoltar, e não adianta mesmo, me desesperar, não adianta absolutamente nada, então eu vou começar a
sofrer de uma maneira boa. E como que eu posso fazer isso? Primeiro eu tenho que me conhecer. Essa frase, conhece-te a ti mesmo, é preciso que a gente leve cada dia, meu Deus, o que eu fiz, isso aqui não dá. O que eu posso fazer para no outro dia eu estar melhor? Certamente que vai ter que partir de mim. Então, se ao invés de passar sem expressão alguma, ao passar ao largo das pessoas que sofrem, olha o meu irmão, né? Quem é o meu próximo? Se eu souber sorrir para as pessoas, certamente eu vou ter como Um sorriso de volta. Um sorriso de volta como recompensa. Se eu der bom dia, olha só como é fácil, né? Se eu der bom dia para todas as pessoas que eu encontro indo para o trabalho, eu vou receber um bom dia de volta e às vezes vem com uma surpresa, porque a pessoa nem espera. Se eu perguntar o que é que eu posso te ajudar? Então, são essas coisas que fazem com que a gente aprenda, mesmo que a gente esteja num dia ruim. Porque estar num dia ruim não significa eu contaminar todo espaço que eu ocupo, né? Muito bem. Sabe ali aqui, esses dias eu saí de casa, 2, 3 vezes que eu saí de casa, tem uma senhora que varre a rua, né? E as primeiras vezes eu não cumprimentava ela. Depois me fraguei, digo, mas por que eu não cumprimento ela? Por que eu não dou um bom dia? Quer dizer, eu estava cometendo um erro, né? Porque Sim. eu estava cometendo uma falha. Como é que eu não vou cumprimentar a pessoa que está ali na frente limpando a minha rua, que está na Que na faz frente parte da tua minha vida, casa? quase tua amiga, ela limpa a tua calçada. É. Aí eu disse, bom dia. Bom dia. Aí esses dias, aí estava lendo uma conversa sobre o frio, né? Então, é uma pessoa que está ali, ela o varredor de rua é invisível para nós, da sociedade. O gari é invisível para nós, da sociedade. Tem um estudo de um cara de São Paulo que fez isso, trabalhou de gari. E ele considerou-se como invisível. Nós não enxergamos eles. Então, aquilo que está falando, uma reação de bom dia, vem um bom dia. Sim, eu vejo isso no meu dia a dia sempre, né? Sempre. Muito bom. É uma coisa que encanta o teu mundo de uma forma, a tua vida de uma forma que não tem explicação. São experiências próprias que a gente pode passar. Não são grandes coisas, porque isso é caridade. Isso é caridade. Não pensem que caridade são grandes coisas. Caridade são pequenas. Começa nas pequenas, né? Toda grande virtude começa nas pequenos atos né? A Fábio disse uma coisa Isso, bem olha só. aqui, né? A gente comentava dos sofrimentos que eles são justos, eles são consequências das nossas atitudes, reações da lei. E a Fábio, a nossa amiga, né, e está participando do programa, né, parceira de programa, ela diz assim: alguns espíritos pedem provas mais difíceis com o objetivo de adiantar o seu processo evolutivo. Olha só, bem interessante, né? Muitas pessoas sofrem boa parte pelas respostas da vida às ações que elas fizeram. Mas existem outros espíritos que antes de nascer, né, num corpo material novamente, eles escolhem alguns tipos de sofrimentos, de provas, para que eles se fortaleçam para o futuro espiritual. Então, nem todo sofrimento é justo nesse sentido de que a pessoa só recebe o retorno. Às vezes a pessoa voluntariamente escolhe passar por provas para adquirir elementos espirituais, progressos espirituais para o grande futuro, né, que ela tem para a sua frente. E o sofrer bem é justamente, você não sabe que você pediu, você esquece que você pediu, mas você sofre bem porque você não se desespera, você vive o sofrimento. Chico Xavier foi um bom exemplo disso. Com certeza. Quem conhece a vida dele, né? Com certeza. Eu queria perguntar pro Dalpiva nesse sentido, né? A gente falando, né, dessa questão do sofrimento, se existe como a gente amenizar, porque vamos falar a verdade, né, gente?
A gente está sofrendo, a gente não está feliz e sorrindo por sofrer, né? A gente não está comemorando um sofrimento, ninguém comemora um sofrimento, né? A gente sim sabe da importância dele para o espírito e a gente gostaria e deve amenizar o nosso sofrimento. Não estamos aqui, pela nossa fala, falando que a gente deve torcer pelo sofrimento. A gente quer e quer aprender o mais rápido possível para se livrar dele, né, Celso? Então, como a gente pode amenizar ou até mesmo evitar os sofrimentos da nossa vida? Tem uma questão aqui no capítulo 5 do Evangelho, proveito dos sofrimentos para outrem. E diz o seguinte: os que aceitam seu sofrimento, é um texto de São Luís, mensagem de São Luís. Os que aceitam seu sofrimento com resignação, por submissão à vontade de Deus, e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham apenas para si mesmos. Poderão tornar seu sofrimento proveitoso para outros? Respondeu São Luís: esses sofrimentos podem ser de proveito para outros, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelo sacrifício que tais criaturas se impõem, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esses exemplos do poder da fé espírita podem induzir os infelizes à resignação e salvá-los do desespero de suas funestas consequências. Então, eu acho que como amenizar o sofrimento? A oração. A oração é esta ferramenta poderosa que nós temos. E não é a oração repetitiva, mas um diálogo com Deus sincero, né? No recolhimento, no seu quarto, no recolhimento do burburinho da casa, do dia a dia, né? E você fazer uma oração pedindo auxílio aos espíritos benfeitores que te inspire a você superar aquele sofrimento, superar aquela angústia que você está passando. Essa é uma ação poderosa, que é a oração que nos foi ensinada por Jesus, né? Vamos dizer, a oração do Pai Nosso, né? Que é uma oração completa, é um diálogo nosso para com Deus, né? O Pai Nosso que estás nos céus. Quer dizer, nós estamos reconhecendo que o Pai Nosso está no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Quando eu peço o reino de Deus, eu peço esta paz, esta tranquilidade, esta serenidade, para fazer frente às vicissitudes que eu estou atravessando agora. Então, como amenizar e até mesmo evitar o sofrimento? Evitar o sofrimento é pelas nossas boas ações. Como é que eu estou me comportando? Quais são as minhas atitudes? A Lia falou aqui agora há pouco, né? Será que eu estou respondendo uma agressão com agressão? Se eu estou respondendo uma agressão com agressão, está aumentando o sofrimento? Eu estou aumentando o sofrimento. Estou dobrando a aposta. Se eu ficar em silêncio, eu desarmo o meu contendor, né? Divaldo tinha uma expressão: o problema não é o mal que eu faço, que alguém me faz. O problema é o mal que eu faço para alguém. E isso que me preocupa, dizia o Divaldo. Quando alguém me ofende, não tem problema nenhum. O problema é dele. Mas quando eu ofendo alguém, o problema é meu. Então, esse procedimento nosso de uma vida mais serena, é fácil? Não, não é fácil. É fácil nós nos transformarmos mais serenos? Não, não é fácil. Mas é um... Mas nós podemos começar, né? Mas nós podemos começar com pequenos gestos, com pequeninos gestos, né? Com a conscientização antes de sair de casa. A Lia falou, reconhece a ti mesmo, né? Quer dizer, hoje eu vou ser vigilante para que eu não reaja negativamente a... Orar e vigiar. Orar e vigiar. Já basta, né? Então, essa vigília. Só isso já... Muito bem. Estamos nos encaminhando para o final do programa, ainda temos um tempo, mas gostaríamos novamente de ouvir o recado dos nossos patrocinadores.
A Palmar Impermeabilizações apresenta um lançamento de mercado, o Drymax, um aditivo versátil que pode ser utilizado em diversos projetos como fundações, piscinas, reservatórios, lajes expostas e muito mais. O Drymax tem o poder de impermear profundamente o local aplicado, deixando-o ainda mais resistente e impermeável contra qualquer tipo de infiltração. Possui uma tecnologia inovadora de nanopartículas que protegem da fundação ao reboco, trazendo a segurança que a sua obra precisa. Para saber mais informações, entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 49-3323-5142. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 49-3322-3189. WhatsApp 499-9122-3212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Então amigos, né, ainda voltamos ao nosso programa. Vimos com o Dalpiva para amenizar o sofrimento, a oração é uma grande aliada, as boas ações e começar com as coisas pequenas, né, que a gente vai ampliando e expandindo a nossa maneira de ver a vida. E eu queria ver com a nossa amiga Lia, por fim, a última questão dessa manhã, como a doutrina espírita pode ajudar para que possamos encarar bem os nossos sofrimentos? A doutrina tira todo o nosso sofrimento, né? Lei do engano. Então, assim, como Cristo anunciou, a doutrina é consoladora, né? E ela nos traz a interpretação dos espíritos superiores. É uma interpretação maravilhosa do Evangelho de Jesus, que é cheio de esperança e de verdade. Desculpe. Então, orai, vigiai e estudai. Olha, o diferencial é nos aprofundarmos nesse estudo da doutrina, né? A gente observamos que se nos revela a partir do estudo, né, uma clara explicação dessa justiça divina. E essa justiça divina, ela é bordada de amor, de caminho e de vida imortal. Então, tem os equívocos, a gente vai vencendo os nossos equívocos. E eles podem ser, assim, equívocos muito grandes, mas eles vão se tornar pequenos à medida que a gente for, de fato, lapidando nossas imperfeições, né? Tem um amigo meu que disse assim, quando a gente cresce, o problema fica pequeno. Pequeno, exatamente. A gente o vai problema diminuindo. não vai mudar você crescer para lidar melhor com o problema. E nós lidamos, olha, como filhos de Deus, né, como criação de Deus, nós entendemos que os mandamentos de Deus, suas leis, as infinitas oportunidades estão ao nosso dispor. Olha, isso é extremamente consolador, né? Nos preparando para todos os momentos difíceis, até que não nos reste nada além da felicidade. A gente não escapa disso, né? É uma felicidade plena de ser um filho perfeito. Sedes perfeitos, são palavras de Jesus, né? Perfeito e imortal do Criador. E a gente se torna, gente, não espíritos que vão estar assim num descanso eterno, mas nós vamos nos tornar servidores de Deus e de nossos irmãos. Saber disso é muito consolador, muito, porque a gente, quando a gente se torna mais perfeito, a gente estará a serviço de Deus. Eu acho que você tocou num ponto bem interessante, Iria, que eu não poderia deixar de perder a oportunidade. O espírito Bezerra de Menezes, ele tem uma frase bem interessante. Chegou um dia uma senhora, né, com o Chico Xavier para pedir ajuda, para pedir, eu estou sofrendo muito, Chico, Chico Xavier, eu preciso de uma orientação sua. E o Chico disse assim: o espírito de Bezerra está ao meu lado e está dizendo para a senhora o seguinte: quando crescer o seu auxílio ao problema dos outros, o seu problema você vai ser auxiliada no seu problema.
né? Ou seja, o serviço ao próximo, mesmo que eu esteja sofrendo, eu vou servir alguém, eu vou ajudar alguém, eu vou botar o meu problema no bolso para ajudar alguém com um problema maior ou igual ao meu. O meu problema já estará sendo solucionado pela providência divina, pelo merecimento que eu terei. Então, eu acho isso fantástico, nessa dica do Bezerra. No fim das contas, é disso que se trata a nossa vida, né? Servir. Porque ajudar, também a gente recebe esse serviço o tempo inteiro. Então, a doutrina, ela é clara por causa disso, porque ela não nos torna, ela nos mostra que nós somos ativos nessa ação. Nós não podemos ficar esperando em berço esplêndido. A gente precisa trabalhar, a gente precisa ser ativo nesse crescimento. Ele não vem de fora, ele vem de dentro, né? Com certeza. Toda ação tem uma reação igual no sentido contrário. Queria agradecer, Lia, pela tua participação no programa. Muito obrigada pela participação de todos que conversaram conosco aqui através da live do Facebook. Muito obrigada, gente. É muito simples. Fácil não, mas é simples. Então, à medida que a gente for colocando em prática os ensinamentos de Cristo, que é o nosso roteiro, né? O evangelho dele. Com certeza. A gente vai conseguir essa felicidade. Celso, muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Lia. Obrigado, Marcelo. E uma saudação fraterna a todos os ouvintes. Um abraço a todos, muita paz e muita luz. Hora Espírita.